Em grego, noia é o pensamento, protenoia é o primeiro, primeiro pensamento. Por isso que chama protenoia. Você vai ver um livro, Protenoia Trimórfica, é o primeiro pensamento, porque é o proto da noia, que é o pensamento em grego, tá? Que é a mente em grego. Então, protenoia é o protoenoia, que é o pensamento. A luz dela brilha como a luz dele. Então você percebe que a luz dela e a luz dele brilham da mesma forma. Por isso que nós sempre falamos da Trindade como tendo o mesmo poder, como se eles fossem um. Como se eles fossem não, eles são um. Então sempre você tem que ver o Espírito Santo, a Sofia, como um com o Pai. E a Cleide até pediu para explicar mais sobre o Espírito Santo, tem um vídeo meu, e aí depois eu posto se ela não tiver, é que a compreensão que a maioria dos católicos, das pessoas religiosas tem do Espírito Santo, e tem muito debate, é se o Espírito Santo é ou não é uma pessoa, é ou não é alguém separado de Deus também. Então essa compreensão de você entender que o Espírito Santo, ele é o pensamento do Pai e ele é a mãe, ele é uma... Por isso que eu postei até um vídeo de um arqueólogo, hoje ele é bem famoso, e aí ele fala que espírito em hebraico é ruá, e em grego é pneuma, é sempre uma palavra feminina. Só nós no inglês e no português que trazemos essa palavra como masculina. Por isso que é difícil eu falar espírito, aí vocês pensam, porque ele está falando na parte feminina? Porque em hebraico é ruá kadosh. Então o Espírito Santo é Ruach Kadosh, que Ruach é a brisa, é o Espírito, é uma palavra feminina, a sabedoria. E aí quando você entende isso, você compreende nos livros gnósticos que o Espírito Santo é uma pessoa, diferente do Pai, os três são um, Jesus é outra, e os três são um. E no livro de João, Jesus fala, eu tenho que ir, porque se eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo. Então eu tenho que ir. Então nisso você compreende que os três têm a mesma forma, os três têm a mesma missão, mas eles fazem cada um uma coisa. E eles têm cada um uma missão aqui. E ele fala, o Espírito Santo ele recebeu do Pai e recebeu de mim também, porque eu e o Pai somos um, e ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei. E até quando você vê Jesus no batismo lá com João, e aí ele desce para a água do batismo, e aí vem o Pai e fala, esse é meu Filho amado em quem eu me agrado. E aí, ao mesmo tempo, vem o Espírito Santo na forma de uma pomba. E aí pomba também é uma palavra feminina. Então ele vem na forma de uma pomba e ele repousa sobre Jesus. E a partir do momento que ele repousa sobre Jesus, Jesus começa a sua missão. E aí quando ele começa a missão dele, ele vai o Espírito Santo. Então sempre fala assim, o Espírito Santo como pessoa pega ele e leva Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E aí depois que Jesus supera essa tentação, ele vai e começa a realizar milagres. E aí ele vai e começa a fazer maravilhas, e falar, e pregar, como no Sermão do Monte. Então essa compreensão de quem é o Espírito Santo e qual o poder do Espírito Santo na nossa vida cristã é muito importante. Porque Jesus, ele era Jesus antes de ser batizado com o Espírito Santo. E depois ele se tornou Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Cristão é a palavra Cristo, é ungido, aquele que recebeu a unção. Por isso que tem a Eucaristia, a Crisma, tudo isso vem da palavra unção. Então para que você seja um cristão, você tem que ser ungido. Então não adianta você falar, eu fui batizado nas águas e eu sou cristão. Eu aceitei Jesus, eu sou cristão. Mas você tem o Espírito Santo? Você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então essa compreensão é muito importante. No primeiro livro de João também tem uma passagem lá que fala que como nós sabemos que somos filhos de Deus, a não ser porque Ele nos deu do seu Espírito, porque Ele nos enche do seu Espírito. Então quando você tem o Espírito Santo, você tem e você é um cristão. E aí você realmente começa a ter esse conhecimento e aí você vai ser salvo. Por isso que a gnose é o quê? É nada mais do que você é salvo pelo conhecimento divino, você é salvo pelo Espírito Santo divino. Então, Jesus Cristo, ele te dá o poder de você pedir para Deus e Deus te dá o Espírito Santo. Jesus veio para que você conheça o Pai e através de quem? Ser cheio do Espírito Santo. E quando você recebe a sabedoria, isso tudo
te dar plenitude, porque o Espírito Santo ele vai te trazer tudo, tanto o Pai quanto o Filho. Então essa ideia é sempre muito importante, porque eu vejo as pessoas às vezes ficam até com medo de pedir para o Espírito Santo algo, porque elas pedem para o Pai, pedem para Jesus, mas não pensam que o Espírito Santo é alguém que vai dar algo para elas ou que vai fazer algo por elas. Não, eles pensam que o Espírito Santo é só uma energia de Deus que vai fazer eles falar em línguas, vai fazer eles ter dons espirituais, mas não tem essa compreensão. No Evangelho de Filipe, eu sempre explico isso, né? Tem uma passagem muito interessante que Jesus ele fala assim, que as potências malignas estão ao serviço dos santos depois de terem sido reduzidas à cegueira pelo Espírito Santo, pensando que estariam servindo um homem comum, quando na verdade estariam servindo um santo. Por isso um dia um discípulo pediu uma coisa desse mundo ao Senhor Jesus, e Jesus falou para ele, pede para tua mãe, e a tua mãe vai te dar as coisas de outro, vai te fazer participar das coisas de outros. Isso nada mais é do que a Sofia, de você pedir para a Sofia. Aí no próximo versículo ele fala que toda nossa oferenda ela seja cheia de sal. Que sal? Quem é sal? Sal é o Espírito Santo, é a Sofia, eles falam. Então quando você ora, você tem que pedir também para o Espírito Santo. Você fala, eu quero alguma coisa desse mundo. Quem está aqui nesse mundo é o Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou, mas importa que o Pai envie o Espírito Santo para vocês, porque senão vocês vão ficar sozinhos. E aí ele fala isso muito claramente para os discípulos, e eles não entendem isso. Eles ficam perdidos, eles falam assim, mas por que você vai embora? Eu não quero que vocês vá embora. E aí eles falam assim, mas Senhor, não deixa a gente sozinho. E aí Jesus fala, eu vou para o Pai. E se vocês deveriam ficar felizes porque eu estou indo para o Pai. E aí ele fala aqui, tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mesmo a hora que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso aconteceu, as pessoas matavam eles pensando que estavam servindo a Deus, e também os gnósticos. E isso farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então essa ideia, então se os judeus conhecessem a Jesus, ele iria falar, eles conhecem o Pai, mas não obedecem. Mas não, ele fala, isso acontece porque eles não conheceram o Pai. E tanto os judeus quanto os próximos, que eram os religiosos, os ortodoxos também, que mataram bastante aqui. E aí ele fala assim, mas tenho-vos dito